Bom, e na sexta-feira, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, deve lançar um novo relatório que poderá trazer redução na projeção da produção de soja brasileira. Especula-se uma redução de 10 milhões de toneladas, o que representa, em números para a safra brasileira, 53 milhões de toneladas, ainda perto da safra recorde de 150 milhões na safra 22-23. Sobre as perspectivas desse novo cenário, a gente abre essa edição conversando ao vivo agora pela internet com o analista de mercado da Grão Direto, o Juan Seni. Juan, uma ótima tarde para você, um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. A que se deve essa redução na safra? Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde também para quem nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O tão famoso relatório de oferta e demanda mundial vai sair nesta semana, mais precisamente na sexta-feira. E esse relatório traz consigo uma importância um pouco maior em relação ao anterior, porque especula-se que ele já vai trazer uma redução na expectativa inicial da safra brasileira, principalmente. Existe uma expectativa do relatório até esse momento de uma produção de 163 milhões de toneladas, o que já é praticamente um consenso que esse número não deve ser atingido. Porém, temos que olhar pela natureza do órgão, né, do departamento, que ele traz consigo uma naturalidade de ser bastante conservador. Ou seja, apesar de ter essa expectativa de uma possível redução de 10 milhões, 12 milhões de toneladas de alguns especuladores, pode ser que ele não traga esses números, mas que ele possivelmente, isso já é uma certeza, quase que um consenso geral, que ele deve sim trazer um ajuste. E outros números também relacionados à demanda e oferta mundial deve sofrer algum ajuste também, mas sem nenhum tipo de importância ou algo que deve impactar de forma drástica o mercado. Apesar de se confirmar essa redução, mesmo assim os números ainda são positivos, né, Juan? Com certeza, nós temos sempre que olhar o cenário interno, que é o cenário brasileiro, de fato, é o que realmente move, né, o Brasil, mas não podemos deixar também de analisar o macro cenário, ou seja, como que está a situação mundial da oferta, principalmente de soja, neste momento. Neste ano, estamos tendo um problema bem sério com adversidades climáticas que vem prejudicando o potencial produtivo de várias regiões. Mas, em contrapartida, até o momento, estamos acompanhando um desenvolvimento satisfatório da safra da Argentina e do Paraguai, por exemplo. A Argentina, no ano passado, teve uma quebra de 50% aproximadamente da sua safra. Se ela recuperar esse potencial que foi perdido no ano passado, ela até mesmo substitui ou equipara a uma possível quebra aqui no Brasil, ou seja, um país compensa o outro. Então, temos sempre que analisar todo esse cenário macro para tomar uma conclusão mais concreta e mais certeira para essa situação. Bom, você citou a Argentina aí, mas a gente vê aqui na América do Sul também que o plantio e desenvolvimento da soja estão favoráveis de outros países, como você citou também o Paraguai. Se confirmados os números da quebra da safra brasileira, isso vai representar aí oportunidade de comercialização para esses países? Bom, podemos dizer que sim. O ano passado esse cenário era favorável para o Brasil, diante da adversidade climática e da quebra de safra da Argentina, por exemplo, e esse ano aparentemente tende a inverter um pouco. Mas vamos analisar mais uma vez todo o cenário macro. Por mais que o departamento traga uma redução, vamos especular, vamos trazer aqui 10 milhões de toneladas de fato, ainda assim, como você bem disse, vamos ter uma safra extremamente volumosa, né? Acima de 150 milhões de toneladas, para a gente ser mais seguro. Ainda assim, é um volume bastante expressivo. Ainda é cedo para a gente cravar números, ainda temos um longo caminho pela frente, muitas lavouras estão entrando agora numa fase muito importante, que é de floração e, posteriormente, enchimento de grão, em que a presença de chuva é de suma importância para, pelo menos, preservar parte do potencial produtivo que ainda resta, né, diante das
condições adversas que a cultura veio passando nas últimas semanas. Bom, esse cenário que você está citando aí, a gente vê agora, atualmente lá no Mato Grosso, né? O cenário da soja é de desenvolvimento, as lavouras estão aí na fase reprodutiva e de enchimento de grãos, mas a chuva já não foi favorável no plantio, agora se faz ainda muito mais necessária, mas a previsão não é boa para o estado. Como que o cenário deve se sustentar diante disso? Exatamente. O Mato Grosso acaba sendo um estado que é sempre observado de perto, devido ao seu potencial produtivo, e as lavouras por lá, diferente de outros anos, ela vai ter uma heterogeneidade muito maior, ou seja, elas foram plantadas em momentos diferentes, o que deve trazer ali fases discrepantes ou bem heterogêneas durante todo o ciclo. Então, nesse momento, está iniciando a floração e o enchimento de grão de parte das lavouras, mas a outra parte que foi feito replantio ou que foi sendo plantada ao longo do tempo, vai entrar nessa fase daqui 10, 15, 20 dias e assim vai sucessivamente. Então, a presença da chuva nesse momento e nas próximas semanas vai acabar trazendo um alívio, né, para essas condições adversas que o Estado vem enfrentando. E não é só o Mato Grosso. Outras regiões, outros estados também começam a entrar nessa fase e também precisam, têm essa necessidade de ter uma condição favorável para se ter um preenchimento adequado dessa fase de desenvolvimento da cultura. E claro que a gente está falando também de uma condição climática que acaba interferindo no plantio da soja e isso possivelmente também deverá afetar o milho safrinha. Já é possível ter aí números do quanto será o impacto nessa questão do milho safrinha? Adriano, igualmente da soja, que há uma grande especulação da quebra de safra, né, ou seja, da redução de produção final, para o milho especula-se o quão vai ser impactante esse atraso que tivemos no plantio da soja até o momento. Que já vamos ter uma redução diária, é praticamente um consenso também. Então, a partir de agora, o mercado começa a olhar para os números que possivelmente vão acarretar, vão ser resultados, né, desse atraso de plantio. Até o momento, o mercado vem precificando de forma equilibrada essa redução diária e também não podemos deixar de olhar a safra na Argentina de milho, que também vem se desenvolvendo com bastante positividade, vamos dizer assim, né, sem nenhum tipo de empecilho, e já começa a olhar um pouquinho também qual que vai ser a probabilidade ou a área definitiva do plantio de milho nos Estados Unidos. Até esse momento, a condição para o plantio de soja, a condição comercial, analisando todo o custo de produção, é mais favorável. Então, se esse cenário se manter, possivelmente também teremos uma área menor de milho nos Estados Unidos, que deve trazer uma pressão adicional nas cotações do cereal a nível mundial. Quando isso vai acontecer e de que forma vai acontecer, infelizmente a gente não consegue trazer com exatidão, mas o cenário fundamental é esse que eu trouxe aqui. Bom, e o que se vislumbra então estamos falando aí de aumento nos preços do milho. Vai ser mais um ano daquele de custo de produção difícil? Bom, o cenário que a gente vem acompanhando nesse momento, Adriano, ele é de bastante cautela, principalmente quem colheu a safrinha. Isso porque tiveram custos de produção acima do adequado. Então, para quem tem o milho armazenado, essa valorização, essa subida de preço acaba sendo um alívio, né? Ou seja, um resultado positivo, apesar das condições adversas que os preços tiveram em todo o ano. Agora, para a próxima safra, já entra todo aquele cálculo de custo, né, para se produzir aquele produto e, consequentemente, se tendo uma cotação mais adequada, mais valorizada para comercialização de produto, acaba atraindo mais produtores que pretendem plantar e alguns deles até, possivelmente, se o preço estiver favorável, arriscar um pouquinho ali a estender a janela de plantio se o clima estiver favorável. Esse se é muito importante.
Bom, a gente já percebe que muitos produtores aqui no Brasil estão resistentes a essa venda. Ainda tem muito estoque dessa safra passada para ser comercializado aqui dentro do país? Tem sim, Adriano. Apesar dessa movimentação bastante aquecida das exportações, principalmente, até trazendo em números, o Brasil está bem próximo com o fechamento dos números de novembro de atingir 50 milhões de toneladas. Então já superou de longe o recorde, né, do ano passado, por volta de 43 milhões de toneladas, se eu não me engano, e vai superar tranquilamente as 50 milhões de toneladas. Então, por esses números, podemos perceber que a movimentação, a comercialização, a venda desse produto para outros países está bastante aquecida. O cenário interno ele se mantém cauteloso, acreditando que possivelmente teremos boas oportunidades pela frente, e o produtor, diante desse cenário de uma possível redução da área plantada para o próximo ano e uma demanda ainda bastante aquecida, fica, de certa forma, negociando, aguardando, na expectativa, com toda certeza, de ter preços melhores dali para frente. Lembrando que em janeiro, naturalmente, sazonalmente, o mercado olha bastante atento para a safra norte-americana, ou seja, a safra que já está colhida. Então, o mercado tende a migrar suas compras para o mercado norte-americano e só depois, ali, meados de março, abril, mais precisamente no segundo semestre do próximo ano, é que as exportações voltam a ficar bastante aquecidas aqui no Brasil. A gente vê que os embarques nos portos deram uma desacelerada, né? E como você citou aí, está todo mundo de olho nessa comercialização da safra americana. Isso vai ser fundamental para essa questão dos preços aqui no Brasil, né? Com certeza. Lembrando que essa desaceleração não é com números expressivos, né? Ainda assim, o Brasil deve fechar ali o mês de novembro por volta de 7,5 milhões de toneladas, um pouco abaixo disso, provavelmente. Isso é um número bastante expressivo, cerca de 20, 30% acima do ano anterior. Então, apesar da queda da expectativa inicial do mês, ainda assim são números expressivos. E sem sombra de dúvida, tendo uma demanda aquecida diante de uma oferta restrita desse produto, automaticamente pesa para o lado da demanda e tende a valorizar os preços do milho de médio a longo prazo. Para a gente encerrar, diante desses cenários que você trouxe agora em relação à safra de soja e também de milho, qual o recado que você gostaria de deixar aqui para a gente encerrar esse bate-papo para o produtor que está acompanhando aqui o Agricultura BR? Bom, a gente sempre traz um recado para quem nos acompanha de ser bastante cauteloso. Apesar de termos cenários positivos para o milho, por exemplo, é sempre bom lembrar que temos uma engrenagem girando em torno disso. E não é só no lado agronômico. Temos um cenário macroeconômico também, temos dois conflitos geopolíticos acontecendo nesse momento também. Então, a qualquer momento pode surgir situações adversas que impactem, de certa forma, o preço que a gente tem hoje. Então, sem sombra de dúvida, a cautela e a gestão de risco é sempre uma possibilidade muito boa, né, para ser analisada e praticada. O cenário para a soja, hoje, ele é mais voltado para uma oferta abundante do que o contrário. Então, tendo isso em vista, faz total sentido, talvez, aproveitar momentos de alta em Chicago, em que o produtor brasileiro tenha possibilidade de ter preços melhores do que semanas anteriores e já travar ali pelo menos parte da sua produção, do que esperar uma perca muito grande, né, vamos dizer assim, aqui do Brasil, uma quebra de safra que diretamente acaba também impactando o produtor brasileiro, porque não adianta nada ter preços bons e não ter produto para vender.